Bom, pessoal, vamos lá? Começando a correção aqui da aula da semana passada sobre arcos côncavos e simétricos, seno, cosseno e tangente. Então, vamos ver os exercícios do livro didático que eu passei para vocês. O primeiro está lá na página 33. Ele diz o seguinte: escreva no caderno a expressão geral dos arcos congruentes a 60 graus, aí vem aí, ó, 120 graus, 5π sobre 4 rad, 11π sobre 6 rad. Bom, é só lembrar que a regrinha geral é sempre assim, ó. Você vai pegar o ângulo, somar com 2 kπ, né? Com esse k pertencente aos números inteiros. Ou, né? O que a gente faz? A gente vai pegar o ângulo, somar com 360 graus vezes esse k com esse k pertencente aos inteiros, ou seja, o k representa o número de voltas. Por isso que a resposta ficou assim, ó. 60 graus é quando eu dou uma volta só no arco, né? Então, 60 graus eu dou apenas uma voltinha no arco. Deixa eu voltar aqui. Então, ficou 60 mais k voltas vezes 360. Então, por isso que a resposta é só isso. 120 graus também só está na primeira volta. Imagina que ó, eu tenho um arco, ele começa aqui no 0 grau, então até 60 graus eu não dei uma volta completa. Aí até 120 graus que está aqui, eu ainda não dei uma volta completa. Ó, eu dei esse arco aqui apenas. Ó. Então por isso que eu coloquei mais kπ vezes 360, ou seja, esse k seria o número de voltas. No caso, esse k seria zero, né? Para simplificar. E aqui também, como é que eu sei se esse 5π sobre 4 ele está só na primeira volta ou ele deu várias voltas? É só eu pegar 5π e trocar o π por 180 e dividir por 4, né? Então, se a gente fizer essa brincadeirinha aqui, ó, a gente vai chegar aqui e vai dar 5 vezes 45. Então, isso aqui vai me dar 225 graus, ou seja, 225 graus ainda está na primeira volta, certo? Muito bem. Aí a gente tem agora esse outro, por isso que vai ficar só 5π sobre 4 mais 2kπ, né? Porque 2kπ, lembrando que 2π representa 360 graus, ou seja, uma volta. E 11π sobre 6, como é que eu sei se ele está na primeira volta? 11 vezes 180, né? Dividido para 6. Se eu dividir isso aqui, vai ficar 11 vezes 20, né? E 11 vezes 20 vai dar 220. Tá vendo? Ainda está na primeira volta, tá bom? Ok, por isso que vai ficar 11π sobre 6, né? Mais 2kπ. O próximo, então era só fazer isso, né? No exercício número 8. No exercício 9, ele pede o seguinte: dê a expressão, né? Olhando aqui, ó. Então, se você olhar aqui no ciclo trigonométrico, o arco é de 30 graus, então ele andou só 30 graus. Mas 30 graus, ele quer a resposta em radianos, então eu vou pegar o 30 e transformar em π radiano. Como é que eu faço isso? Pego 30, divido por 180. Aí é só simplificar, ó. Corta 0 com 0. Se eu dividir por 3 vai dar 1. Se eu dividir 18 por 3 vai dar 6. Aí é só acrescentar aqui, ó. Π rad. 1 π rad sobre 6, ou apenas π sobre 6, tá bom? É para simplificar. Mais 2kπ, porque é da formulazinha, né? Que isso aqui é a equação geral, onde o k é o número de voltas. Então, imagine que esse arco poderia dar várias voltas e parar aqui no ponto P. Então, ele é representado dessa forma. Mesma coisa que no outro. O outro é 45 graus. Então, transformando 45 graus em π. Então, é só simplificar. Se eu simplificar aqui por 45, vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então, fica 1 π rad sobre 4, ou apenas π sobre 4, tá? Mais 2kπ com k pertencendo aos inteiros. Lembrando que k é o número de voltas. Ok? Vamos continuar então. O exercício número 9 ainda tem mais. A letra C, 120 graus. Então, de novo, ó, transforma 120 graus em π, porque ele quer em radiano, só lembrando, e pronto. E o interessante é essa letra D, ó. Essa letra D é 60 graus, só que é 60 graus negativos. Isso significa o quê? Que ele está indo no sentido horário. Então, na verdade, o arco que eu quero é esse arco aqui, ó, que fica no sentido horário, no sentido anti-horário, ó. Esse arco aqui que eu quero. Então, se tudo é 360, então eu vou pegar 360 graus menos o 60, que é esse que ele recuou aqui, então vai dar 300. Então é esse 300 aqui que eu vou transformar ele em π.
Ou, se você não quiser, você poderia colocar assim, então, ó, 300 dividido por 180, simplifica que por 6 vai dar 5, por 6 o que vai dar 3. Então, isso aqui vai ficar 5π sobre 3. Aí eu poderia tirar, ó, esse carinha aqui e colocar 5π sobre 3. Estaria certo do mesmo jeito. Mas, para mim não ter que fazer tudo isso, basta eu pegar essa parte que está aqui negativa, transformar ela em π, né, que é π sobre 3, e deixar ela negativa. Por quê? Porque se ficar negativo aqui, eu vou saber que eu tenho que olhar no sentido horário, tá? Que é o sentido negativo. Bom, então vamos continuar. O próximo exercício que eu passei para vocês é o exercício número 10. Ele pergunta: encontre a primeira determinação, ou seja, o menor valor não negativo cômodo dos arcos. Então, olha só. O que é isso aqui? Na letra A, né, a letra A é só você pegar o 780 e ver quantas voltas o ângulo deu. Então, eu divido, né, por 360. Isso aqui vai me dar 2 voltas, certo? Aí vai dar 720. Quando eu subtrair aqui, vai dar 160. 160 ou 60. Ou seja, o que me importa aqui? Número de voltas não importa, importa o resto. O que isso significa? Que ele deu 2 voltas e parou em qual ângulo? E parou no ângulo de 60 graus. Então, qual é a primeira determinação? Ou seja, qual é o ângulo que ficaria na primeira volta? 60 graus, tá? É assim que a gente vai fazendo. Aqui, 1140, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 360 e fazendo continho. Vamos supor que aqui vai dar 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, então 10. Então, subtraindo, ó, 0. 14 tira 8, vai dar 6. Como eu peguei emprestado, ó, fica 0. Então, 0 tira 0 dá 0, menos 1 dá 0. Dá 60 de novo. Por isso, ó, isso aqui vai dar 3 voltas e vai sobrar quanto? 60. Então, a primeira determinação, ó, é 60 graus. Vamos lá. O próximo é menos 400. O que significa isso? Que ele está andando no sentido horário, no sentido negativo. Então, ele vai dar uma volta negativa. Então, vamos dividir também. Ó. 400 por 360. Vai dar 1, vai dar 360 e vai sobrar 40, certo? Aí você vai falar assim: ei, professor, você errou, ó, você está dizendo que sobrou 40, mas eu estou olhando no sentido horário. Então, ele vai dar uma volta no sentido horário, no sentido negativo, e vai parar no 40. Vamos ver o que vai acontecer? É como se ele, no lugar é como se fosse assim, ó, esse ângulo aqui, ó, ele desse uma volta e andasse menos 40. Ele andasse menos 40. Como o ângulo, a volta todinha é 360, né? 360 tirando esse 40, vai dar 320. Então, quando eu olho no sentido horário, né, do ciclo trigonométrico, eu vou andar quantos graus? 320 graus. Por isso que a resposta é 320. Porque ele quer saber, lembre-se, é a primeira determinação não negativa. Então, tem que olhar sempre do lado anti-horário, tá? Do lado positivo. Aqui, só que está em graus. Se você tiver dificuldade em pi rad, transforma primeiro em graus. Ó. Vamos transformar aqui, ó. Aqui você poderia fazer assim, ó, 15 vezes 180 dividido por 2. Aí divide o 180 por 2, vai dar 90. Então, fica 15 vezes 90. Aí você vai ter um ângulo bastante grande, né? Mas você pode fazer a continha lá, ó, 90 vezes 15, vai ficar 5 vezes 0, dá 0. 5 vezes 9 dá 45 e 1 vezes 90 dá 90. Então, quando eu somar aqui, ó, 5, 13. Então, dá 1.350. 1.350. Vamos ver quantas voltas vai dar? Vamos supor que dê 4 voltas. Então, vamos lá. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6, 6, 6, 12, 8, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, passa. Então, não é 4, é apenas 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Vamos ver onde é que vai parar? 0, pega emprestado aqui, ó. 15 tira 8, vai dar 7. Aqui, como pegou emprestado, ficou 2, tira 0, fica 2. E 1 menos 1 dá 0. 270 graus. Então, significa que ele vai dar 3 voltas e vai parar em um ângulo de 270 graus.
Então, olha só, eu já sei que o ângulo que eu quero é de 270 graus. Como aqui está em pi rad, a minha resposta também tem que ser em pi rad. Então, eu vou pegar o 270, divide por 180 e simplifico. Ó. Aqui dá para dividir por 9. Então, aqui vai dar 3 por 9 e aqui vai dar 2. Aí é só acrescentar, ó, pi rad. Ou seja, 3π sobre 2, que é essa resposta aqui, ó. O exercício me dá. Então eu só transformei em graus para fazer a continha e depois transformei em pi de novo, porque a resposta ele quer em pi rad. Se está em pi rad, resposta em pi rad. Ok? Aqui é a mesma coisa, tá? Você pode pegar lá, ó, 10 vezes 180 graus dividido por 3, transformando aqui, ó, você tirou o pi rad por 180. Então, na hora que eu dividir aqui por 3, ó, isso aqui vai ficar 10 vezes 60. E 10 vezes 60 vai dar 600. Isso aqui vai me dar o quê? Ó? Se eu dividir por 360, vai dar uma volta, que vai dar 360, que vai dar 0, 10 tira, pega emprestado, né? 10 tira 6 dá 4, aqui ficou 5, tira 3, vai dar 2, 240. Então ele vai dar uma volta e parar no 240. E esse carinha aqui é exatamente o 240 graus, transformado em pi rad. E assim sucessivamente, ok? Assim você vai fazer também com a letra F. Vamos passar para frente? Próximo exercício é o exercício número 2 da página 39. Lá ele está fazendo só o seguinte, ó, em qual quadrante está esses caras aqui? Ó? Então vamos lá. Se eu estou falando de seno, o seno a gente olha no eixo Y. Então é positivo para cima e negativo para baixo. Tá? Então, esse menos aqui, a gente vai olhar só no sinal. O sinal menos significa que ele está em qual quadrante? No terceiro e no quarto. Pronto, terceiro e quarto quadrante. Ok? Bem facinho de olhar. Agora vamos lá para o cosseno, aqui na letra B. O cosseno é olhado no eixo X. Então, é positivo para a direita, negativo para a esquerda. Se aqui está negativo, então em qual quadrante vai estar esse valor? Vai estar sempre, vai estar aqui, ó, no segundo e no terceiro. Tá? Bem facinho de olhar. E continuando, a gente faz o mesmo raciocínio, só que aqui é positivo. O cosseno é positivo assim, então cosseno positivo. Então é o primeiro e o quarto. Esse é o primeiro e esse é o quarto quadrante. E aqui o seno é positivo. A gente já sabe, ó, que o seno positivo é positivo para cima e negativo para baixo. Então ele é primeiro e segundo é positivo. Por isso que está essa ordem aqui, ok? Então, exercício bem fácil. Vamos lá para o exercício número 3. Ó, determine o cosseno de x, né, que ele está nesse intervalo, e ele me deu seno. Então, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu primeiro vou descobrir que quadrante ele está. Se está no π sobre 2, então aqui é 90 graus e aqui é 180 graus. Então, aqui é 90 e aqui é 180. Então, eu quero ir em qual quadrante? No terceiro. E o que eu estou procurando? Cosseno, né? O cosseno é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então, o que eu quero são valores negativos. Então, vamos lá. Peguei a fórmula, que é essa aqui, ó, que ele me deu como dica, e substituí. Ó, o seno é 3 sobre 5, então aqui é seno ao quadrado, é 3 sobre 5 ao quadrado. O cosseno eu não sei, continua cosseno ao quadrado igual a 1. E agora é só calcular, ó, 3 ao quadrado é 9 e 5 ao quadrado é 25. Então, eu vou pegar essa fração que está positiva e vai para o outro lado negativo. Então, 9 sobre 25. E aqui eu tiro o MMC, ó, lembrando ó, que o MMC é 25, divide por 1 dá 25, vezes 1 dá 25. Menos 25 dividido por 25 dá 1, vezes 9 dá 9. E 25 menos 9 vai dar 16 sobre 25, que é essa resposta aqui. Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o quadrado, né, que é esse carinha aqui, ó, e passar em forma de raiz quadrada. Então, na hora que eu tiro lá ó, a raiz de 16 sobre 25, qual é a raiz de 16? É 4. E a raiz de 25 é 5. Por isso que o cosseno ó, vai ser 4/5. Por que é mais ou menos? Porque quando você tira uma raiz quadrada, a resposta é sempre positiva ou negativa. Né? Por que positivo ou negativo? Porque vai depender do quadrante. Lembra? Qual é o quadrante que eu estou procurando aqui? Ó? Terceiro quadrante. E o terceiro quadrante, ó, no cosseno. Por que é no cosseno? Porque minha resposta é cosseno. O terceiro quadrante é esse carinha aqui, ó. Terceiro quadrante, esse aqui. Ó. E esse terceiro quadrante é o quê? Negativo. Então,
Não é mais ou menos, né? Vai tirar o mais, vai ficar apenas aqui o menos. Então, a minha resposta é essa, menos 4 quintos. Por isso que eu coloquei essa resposta aqui, é negativo. Continuando essa brincadeira, vem o exercício número 4. Aqui no exercício 4 eu vou olhar para essa tabela, tá? Olha só, o que eu tenho que fazer? Transformar isso aqui em graus e ver se o grau está aqui. Se não, eu vou achar o simétrico dele. Então, vamos lá. O que é 5π sobre 6? É 5 vezes 180 dividido para 6. Se eu dividir 18 por 6, vai dar 30. Então, vai ficar 5 vezes 30, 180 por 6. E 5 vezes 3 dá 15. Então, dá 150 graus. 150 graus tem aqui na tabela? Não, aqui só tem o 30, o 45 e o 60. Então, o 150 não tem. Mas eu sei ó, que o 150 ele fica aqui, ó, o ângulo sempre começa aqui, ó, 0 grau, e o 150 está mais ou menos aqui. Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu sei que aqui vai dar 180 graus, quando eu der, né, a meia volta. É só analisar, ó, quantos graus falta para mim chegar no eixo X, que esse aqui é o eixo X. Está faltando o quê? 30 graus. Então, o ângulo simétrico dele lá no primeiro quadrante é 30 graus. Tá? Então, o que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar para o ângulo de 30 graus na tabela. Então, eu estou falando aqui, né, de seno. Quanto que é o seno de 30? Bom, o seno, né, de 30 é meio. Então, por isso que a minha resposta aqui, ó, é meio. A única coisa que a gente fica com dúvida é se esse meio é positivo ou negativo. Bom, é só você olhar. Ó. O seno tem sinais positivo para cima e negativo para baixo. Onde é que está o 150 que eu estou procurando? Os 150 graus que deu aqui, ó, ele está no quadrante positivo. Então, por isso que a minha resposta é positiva, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa com o outro. Olha aqui. O que é 4π sobre 3? Vamos lá. 4π sobre 3 é 4 vezes 180 dividido para 3, certo? Se eu dividir 180 por 3, vai dar 4 vezes 60. Eu vou dividir por 3, vai dar 60. 6, 6, 12, 8, 24. Isso aqui dá 240 graus. Ó, já sei que não tem 240 graus na minha tabela. Mas onde é que fica o 240? Fica mais ou menos aqui, ó, 240 graus. Eu estou falando de quem? Do seno. Então, seno é positivo para cima, negativo para baixo. Agora eu vou olhar aqui, ó, aqui é 180, basta eu fazer o seguinte, ó, quantos graus tem do eixo X até o 240, ou seja, de 180 até 240, sempre no sentido anti-horário, tá? Então, tem 60 graus, então quer dizer que o seu ângulo simétrico lá no primeiro quadrante tem que ser 60, porque essa distância aqui, ó, tem que dar 60 graus, ok? Então, eu vou olhar onde? No ângulo de 60 graus. O que eu estou olhando? Estou olhando o seno, né? Onde é que é o seno de 60? Ó, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Agora, falta descobrir se é positivo ou negativo. Aqui na resposta eu coloquei negativo. Por quê? Porque o 240 está em qual quadrante? Ele está no terceiro. E o terceiro quadrante aqui, ó, é negativo, tá? Por isso que a resposta tem que ficar negativa. Por último, né, e fazendo do mesmo jeito, eu tenho 330. Então, 330 graus está em qual quadrante? Está aqui, ó, no quarto quadrante. Aí eu vou analisar. Esse aqui é o eixo X. Ó. Falta quantos graus para ele encostar no eixo X? Vai ficar faltando mais 30, né? Por quê, professor? Porque uma volta completa é 360 graus. Então, falta 30 graus. Então, lá no primeiro quadrante, ele também tem que andar quantos graus? 30. Então, eu vou olhar nesse ângulo aqui, ó, ângulo de 30, ok? E eu sei que o seno de 30 é quanto? É meio. Só que o 330 está nesse quadrante. E esse quadrante aqui no seno é negativo. Por isso que a minha resposta, ó, ficou menos meio, negativo, ok? É assim que a gente faz o exercício 4. Vamos para o próximo. Próximo exercício número 5, vou olhar para uma tabela maior, porque aqui vai envolver vários ângulos, né? Então aqui, olhando sempre para essa tabela e vamos analisar ângulo por ângulo. O primeiro aqui, eu já fiz, né? Esse ângulo aqui, ó, de 5π sobre 6, só para a gente relembrar, né? Deu 5 vezes 180 dividido para 6. Se eu dividir aqui por 6, vai dar 5 vezes 30. E 5 vezes 30 dá 150 graus. Ok. Se é 150 graus, ele vai estar aqui. Ó. Pronto. Só isso que eu preciso saber. Ele está no segundo quadrante. Eu estou calculando o cosseno. Como é que é o sinal do cosseno? Vamos lá.
Sinal do cosseno é positivo para a direita, negativo para a esquerda do eixo Y. Então, o 150 é negativo. Então, a minha resposta tem que ser negativa. Beleza, mas não está na tabela o 150. Então, eu vou olhar o simétrico dele lá. Ó, o simétrico dele lá no primeiro quadrante. Se ele está a 30 graus para chegar no eixo X, para chegar no 180, então lá no primeiro quadrante ele também tem que estar 30 graus. Então, por isso que eu vou olhar no 30. 30 graus. Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. E ele vai ser negativo por quê? Porque o 150 está no segundo quadrante. 150 é o ângulo que eu quero aqui, ó. Esse ângulo aqui corresponde a 150, então ele tem que ser negativo. Por isso que a minha resposta deu menos, ok? E assim sucessivamente, tá bom? Ó, para cada ângulo desse aqui, você vai olhar em que quadrante ele está. Então, por exemplo, a letra A deu 150 graus, essa aqui vai dar 120 graus, né? Se você transformar em graus. Aqui eu já tenho aqui os valores em graus. Agora eu vou analisar, ó, 120 graus, por exemplo, está aqui. E eu sei que esse quadrante é o quê? Negativo. Então, eu já sei que a minha resposta dá negativo. Mas 120 graus não tem na tabela, então você olha lá o simétrico dele. Ó. Quanto que ele falta para encostar no eixo X? Ele falta aqui, ó, 60 graus. Então, o ângulo de cá também é 60. Sempre o valor que faltar para enxergar no eixo X é o ângulo do primeiro quadrante, tá? Se falta 60, o ângulo do primeiro quadrante é 60. Se faltar 30, o ângulo é 30. E a gente sabe que o cosseno de 60, está aqui, ó, 60, o cosseno de 60 é meio. E por que é negativo? Porque ele está no segundo quadrante. Então, por isso que a resposta é negativa, tá bom? E assim sucessivamente. Esse aí é o exercício número 5. Vamos lá para o próximo. O exercício 8 é a mesma fórmula, só porque no exercício 8 eu tenho algumas coisinhas aqui para a gente estudar. Vamos pegar aqui como exemplo, primeiro o B. O B é menos 330. Então, se é menos 330, ele está olhando para esse sentido aqui, ó, no sentido horário. Então, ele vai andar aqui, ó, 90 graus nesse sentido, 180 nesse sentido. Aqui ele vai andar 270 graus, olhando nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. E onde vai estar o 330? O 330 vai estar aqui, ó, 330. Aí falta quanto para ele chegar lá no eixo? Falta 30, certo? Então, olha só, se eu apagar aqui, ó, vamos lá para mim entender melhor. Então, o 330 está aqui, certo? Então, para ele chegar aqui, ó, no eixo X, 330 está faltando quanto? 30 graus, ok? Então, 330 está em qual quadrante? Se eu olhar nesse sentido aqui, ó, ele vai estar no primeiro, tá bom? Se ele está no primeiro quadrante, ele vai estar faltando quanto para chegar no eixo X? 30. Então, eu vou olhar no ângulo de 30 graus, ó. O ângulo de 30 graus, quando eu falo de cosseno, eu estou falando de raiz de 3 sobre 2. Como está lá o 330, no sentido anti-horário, está lá no primeiro quadrante, esse primeiro quadrante ele é positivo. Por isso que essa resposta aqui, ó, ela é positiva. Tá bom? E assim sucessivamente. Agora, quando é com pi-rad, aí eu aconselho você a transformar primeiro. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar 15 vezes 180, dividir por 4, certo? Se eu dividir aqui por 4, ó, vou cortar esse com esse, que vai dar 45. Então, vai ficar assim, ó, 15 vezes 45. Vamos ver que ano que vai dar? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, vamos fazer continha, ó, 5, 7 e 6. Agora eu vou pegar e vou dividir por 360 para eu saber quantas voltas ele deu. Então, um pouquinho dá uma volta. Subtrai aqui, ó, 360, que dá 1. 5 tira 0, dá 5. 7 tira 6, dá 1. 6 tira 3, vai dar 3. Então, ele vai dar uma volta, certo? E vai parar no 315. Só que ele não vai parar no 315 no sentido horário, no sentido anti-horário. Olha só, o ângulo aqui não é negativo, então guarda bem, 315. Vou apagar aqui para a gente entender. Ó. Então, o ângulo que eu encontrei é 315 graus, só que esse 315 é o quê? Negativo. Então, vamos lá, ele vai olhar em qual sentido? No sentido horário.
Sentido horário é sentido negativo. Então, onde é que vai parar esse 315? Ele vai parar bem aqui, ó. 315. Então, esse ângulo aqui está em qual quadrante? Ele vai estar no primeiro quadrante. Aí eu vou analisar, ó, quantos graus falta para ele encostar no eixo X. É isso que me importa. Quantos? Então, vou pegar lá, ó, 360 menos 315. Falta quanto para ele chegar lá no eixo X, ou seja, completar a volta? Então, pega emprestado, ó, 10 tira 5, vai dar 5. Aqui pegou emprestado, ficou 5, tira 1, fica 4. 3 tira 3, tirou 0. Então, falta 45, ou seja, ele é do primeiro quadrante e esse ângulo aqui, ó, ele corresponde ao ângulo de 45 graus no sentido positivo. Então, vamos olhar, ó, ângulo de 45 está aqui. Eu estou falando de quem? Do cosseno. Então, o cosseno tem um ângulo de quanto? Raiz de 2 sobre 2. Aí eu te pergunto, positivo ou negativo? Bom, no primeiro quadrante, as respostas são positivo na direita e negativo na esquerda. Por isso que vai dar raiz de 2 sobre 2 positivo. E para fechar esse exercício, para a gente não se alongar muito, vou analisar esse carinha aqui, ó, 11π. Por que deu menos 1? Hein? Vamos ver? Ó, 11 vezes 180. É uma continha boa de fazer, né? Então, vamos lá, sem pressa, ó. 180 vezes 11. Então, aqui vai dar 180, que é 1 vezes 180, pulo uma casa, e 1 vezes 180 dá 180 de novo. Então, dá 0, 8, 9 e 1. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 360, para saber quantas voltas ele deu. Tá bom? Bom, vamos supor que ele deu 5 voltas. Tá? 5 voltas. Eu estou chutando, tá? Se não der, a gente muda. 5 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5, 30. Então, vai dar... Deixa o 0 e vai o 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 180. Pronto. Então, agora aqui é só subtrair. 0, 8, 1 e 0. Então, sobrou aqui 180 graus. Então, ele deu 5 voltas e sobrou 180 graus. Então, eu posso substituir isso aqui, ó, por cosseno de 180 graus. E o cosseno de 180 graus não tem quadrante, ele está em cima do eixo. Então, vamos procurar aqui, ó, cosseno de 180, ó, 180 cosseno. Então, o valor é quanto? Menos 1. Por isso que essa resposta aqui é negativa. E assim que se faz os demais, ok? Então, esse aí era o exercício número 8. Vamos para o exercício número 9. No 9 é a mesma coisa, então vamos usar a mesma ideia, né? E agora só que a gente vai trabalhar com a tangente. Então, quais são os sinais da tangente? É positivo no primeiro, negativo no segundo, positivo no terceiro e negativo no quarto. Então, a única coisa que eu preciso saber é qual é, ó, por exemplo, tangente 180, só você olhar na tabela. 180, a tangente é quanto? 0. Então, por isso que é fácil. Agora aqui, ó, 60 graus, tangente de 60. Então, tá aqui, ó, 60, a tangente é o quanto? Raiz de 3. Pronto. O que vai ficar difícil é quando é um número grande, por exemplo, 300. Aí, 300 está onde, hein? 300 está aqui, ó, no quarto quadrante, porque ele é positivo. Eu estou olhando nesse sentido aqui, ó. Aí, quanto falta para chegar no eixo? Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, tá faltando quanto? Falta 60. Então, esse carinha aqui, ó, é o mesmo que eu colocar a tangente de 60. E a tangente de 60, ó, é raiz de 3. Raiz de 3. Agora, por que é negativo? Porque 300 está em qual quadrante? Está no quarto. E o quarto quadrante é negativo. Tá? E aqui, ó, não é definida, porque não existe tangente de 90. Ó, tangente de 90 não existe. Tá bom? Era só isso que era para fazer no exercício número 9. Só você ir olhando na tabela. O exercício 12, que é o último, por que deu menos 1 de novo? Ó, só peguei 1935, você divide por 360, vou colocar aqui que é 5 de novo, né? Vai aqui dar 0, 30 vai 3, 3 é 5, 15, 18. Pronto. Aí na hora que eu subtrair, ó, 5, 3, 1 e 0. Deu 135 graus. 135 graus. Está onde, hein? 135 está aqui, ó. 135. Porque eu estou olhando no sentido anti-horário, ó. 0, 90. Falta quanto para chegar aqui, ó, no 180 graus, que é o eixo X?
Tá faltando esse pedacinho aqui, ó, falta 45 graus. Então, o ângulo que eu estou procurando é o ângulo de 45 graus. Então, esse carinha aqui eu posso escrever ele assim, ó, tangente de 135, que é igual a tangente de 45, certo? E quanto é a tangente de 45? Tá aqui, ó, 45. A tangente vale quanto? Vale 1. Pronto, a resposta é 1. Ah, professor, por que ficou negativo? Porque eu tenho que olhar o quadrante, né? 135 graus está em qual quadrante? Está no segundo. E a tangente é assim, ó, positivo e negativo. Ou seja, no segundo quadrante a resposta tem que ser negativa. Por isso que eu coloquei -1. Espero que vocês estejam entendidos sobre essa correção e a gente vê na próxima aula da semana que vem. Um abraço.